Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Não reparem, professora tá rouca, uma gripezinha me pegou, mas nada que vá derrubar para eu não estar aqui com vocês, tá bom? Se você tá aqui nesse momento, é porque você tá dedicado, você vai ser aprovado nessa prova. Você tem que acreditar, você tem que profetizar. Então já escreve aí nos comentários. Essa é a minha OAB. Eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada. Hoje eu vou continuar trazendo mudanças que vieram com a reforma tributária. Vou falar de impostos e vou começar aqui pelo artigo 153 da Constituição. Tenham paciência um pouquinho aí com a minha voz. Eu vou puxando o ar também, eu tô meio assim, mas tô aqui e vai dar tudo certo, tá? Meio assim de gripe, né? Nada que não dê para a gente estudar, para a gente compartilhar conteúdo. Tem muita coisa que pode estar na sua prova. Então, vou começar aí pelo artigo 153 da Constituição. E ao lado você está vendo que eu coloquei os artigos referente a cada imposto federal desse no Código Tributário, tá bom? Então, compete à União instituir os impostos sobre importação, exportação, imposto sobre a renda, o IPI, imposto sobre operações financeiras, ITR, imposto sobre grandes fortunas e o imposto seletivo, que eu venho falando dele aqui nas aulas. O imposto seletivo está na Lei Complementar 214 de 25, e esses aqui ao lado, de vermelho, são os artigos que tratam no Código Tributário, tá? Então acompanhe aí, que eu estou trazendo aqui para vocês. Hoje eu vou começar com uma questão do imposto federal. Só um detalhe, né? O imposto IOF é o imposto sobre operações, que você está vendo aí, de crédito, câmbio, seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários. Só que com a emenda 132, eu já começo a aula falando dela, houveram algumas mudanças e uma delas é aqui no IOF. Deixa eu abrir aqui. Por quê? Agora a gente ainda tem a tributação sobre seguro, mas essa tributação ela vai sair aqui, ó. O seguro ele vai ser inserido no rol de tributação do IBS, imposto sobre bens e serviços, tá? Então, segura que até 2027 a gente ainda tem aí o IOF Seguros. Então, eu vou começar a ler a questão para a gente responder, tá bom? A questão diz o seguinte: Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem, contudo, prestar qualquer tipo de informação à Receita Federal. Durante o intercâmbio, precisando aumentar sua renda, Rodrigo prestou alguns serviços no exterior, recebendo por mês R$ 20.000, totalizando 100 mil ao longo de 5 meses. Tais valores foram tributados na Austrália. Em abril do ano seguinte, Rodrigo questiona você se deve declarar tais rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de apuração do imposto sobre a renda. Tá aí. Pessoa física. Ficar mais claro, né? Sobre a hipótese formulada e considerando que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália para evitar a bitributação, assinale a afirmativa correta. Professora, o que é bitributação? É tributar 2 vezes a mesma coisa. Então, qual você marcaria, tá? Letra A. Como os rendimentos foram obtidos no exterior, o fisco federal não possui competência para cobrá-los, assim como o Rodrigo não deve declará-los. Como os rendimentos foram tributados no exterior, Rodrigo não deve declará-los, sob pena de bitributação. Rodrigo não está obrigado a declarar e recolher o imposto de renda pessoa física, uma vez que os rendimentos obtidos no exterior estão alcançados por imunidade. Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados e tributados no Brasil, uma vez que, tratando-se de residência fiscal no Brasil, ou
residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto sobre a renda independe da origem de seus rendimentos. É exatamente isso, tá, gente? Independe da origem. Se ele é residente no Brasil, independe da origem de seus rendimentos. Isso aí. Ah, professora, eu tenho dificuldade. Bastava uma leiturazinha no artigo 43 do Código Tributário Nacional. A incidência do imposto de renda independe da denominação da receita, do rendimento, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade, da fonte, origem ou da forma de percepção. Então, não é bitributação, é a legislação do Brasil. Artigo 43 do Código Tributário, parágrafo 1º, dizia exatamente isso. Então, a resposta é a letra D. Tá vendo aqui? Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados e tributados no Brasil, porque ele é residente fiscal aqui. Ele mora aqui. Ele tem que declarar aqui. E aí, independe da origem dos rendimentos. É exatamente o que está no CTN. Resposta letra D. D de dado. Então, a gente tem que prestar atenção, porque eles gostam muito de letra da lei. E aí é um artigo, o 43, um artigo importante para você estudar. Bora para mais uma de imposto federal. São todas FGV, tá? Recentes. Assinale a opção correta quanto ao IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos, valores mobiliários. Letra A. O IOF tem função predominantemente extrafiscal. O que é função extrafiscal, gente? Extrafiscal é aquela que não é só para arrecadar. Ela tem uma função, por exemplo, de regular o mercado. Essa função extrafiscal, né? Por exemplo, de regular o mercado. Está tendo inflação, então vamos diminuir a inflação. Está tendo, vou dar um exemplo do IPI, está tendo muito produto industrializado, muito carro para vender. Eles diminuem o IPI para poder ficar mais barato o carro e, consequentemente, ter uma saída maior. Exportação, importação, então o IOF, ele também tem essa característica extrafiscal. Mas vamos ver as outras, tá? Letra B. Constitui uma das hipóteses de incidência do IOF a posse de um título mobiliário, título de crédito, a posse, vamos ver. As alíquotas do IOF somente podem ser modificadas por lei em sentido estrito. O lançamento do IOF deve ser sempre executado de ofício por autoridade administrativa. Toda vez que a questão falar sempre, você já desconfia, né? Eu mesma, quando vejo esse sempre, já desconfio. Então, voltando aqui para a questão, vamos discutir um pouco ela. Então, essa função extrafiscal é uma característica dele. Eu marcaria a letra A, mas eu preciso ver as outras. Importação, exportação, IPI e IOF são impostos que têm função de regular a economia. Tá? Muita importação, aumenta a alíquota. Está tendo pouca importação, diminui. Então, o IOF também, imposto sobre operações de crédito. E aí ele também pode ter as alíquotas alteradas por um decreto do presidente, por exemplo, não necessariamente por lei, por conta dessa função extrafiscal. Como é que ele regula a economia? Esperando o trâmite legislativo para diminuir ou aumentar uma alíquota. Então, isso aqui não pode, por conta do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Constitui a hipótese de incidência do IOF à posse. Não é o caso de posse. Lá no Código Tributário Nacional, artigo 63, quando as operações de crédito, por exemplo, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante
ou do valor que constitua o objeto da obrigação. É um exemplo. Você pode abrir aí o artigo 63 do Código Tributário Nacional, tá bom? Quanto às operações de câmbio, a entrega da moeda nacional ou estrangeira, quando tem a troca de moeda. Operação de seguro, a efetivação pela emissão da pólice, o documento equivalente, ou recebimento do prêmio. Então, não é só a posse, tá? Por alguns exemplos aí. Portanto, só a posse não adianta. Então, não. O lançamento é sempre de ofício? Não. O lançamento do IOF nem sempre vai ser de ofício. Por quê? Porque a pessoa vai declarar que houve a efetivação da entrega do montante do valor. Ela vai dizer que houve uma operação de seguro, que houve recebimento do prêmio. Então, pode ser por declaração também. Por conta disso, pode ser outra das formas de lançamento. A resposta é a letra A. A de aprovação. Entrega. Mudando um pouco de assunto, vamos falar dos impostos estaduais. Lá no artigo 155 da Constituição, a gente tem que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí vem o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação, que eu quero trazer alguns detalhes. O ICMS, que ele vai durar até 2033, a vigência dele, ele vai ser substituído gradativamente pelo IBS e o IPVA. Então, tem algumas mudanças aí que eu quero trazer que pode estar na sua prova, tá? Cuidado com esses artigos 35 ao 42 do CTM, porque antes o ITCMD era um imposto que era cobrado junto com o ITBI. Era um imposto único, não existia ITCMD nem ITBI, entendeu? E aí, o CTN, ele trata os dois. Esses artigos, ligando o ar-condicionado, do esquentar. Então, vamos para a questão. Otávio, domiciliado no estado X, possui ações representativas do capital social da sociedade Beta SA, com sede no estado Y, e decide doar parte de sua participação acionária a Mário, seu filho, então domiciliado no estado Z, com dúvidas quanto ao estado para o qual deverá ser recolhido o ITCMD. Ele bota ITCD, que antigamente era ITCD, tá? Mas é ITCMD. Tanto faz também. Não está errado, não. Incidente nessa operação. Mário consulta seu escritório, destacando que o Estado Z estabelece alíquotas inferiores às praticadas pelos demais estados. Com base nisso, assinale a afirmativa correta. Subir aqui. Na letra A, o ente competente para exigir o ITCD ou ITCMD na operação em análise é o Estado X. Aí ele diz: Estado X, Estado Y, Estado Z, doador, donatário. Vamos lá. O que eu preciso saber? Primeiro, deixa eu sair aqui de novo. Ele tem ações, certo? Então, do capital social. São móveis, né? São bens móveis. E ele decide doar. A gente está falando de doação de bens móveis, tá? E aí, quando eu falo de doação de bem móvel, é onde tem a nossa reforma tributária, é onde houve a mudança. Você vai para o parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição. Vamos para ele. Ele diz que quando a causa é a morte e é bem móvel que vai passar, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujos. Antes era onde era o inventário
ou arrolamento. E no caso de doação, é o estado do domicílio do doador. Então ele botou um monte de estado para lhe confundir. Vamos voltar para a questão. Quem é o doador? Otávio. Ele tem essas ações e vai doar, não é isso? E ele é domiciliado no estado X. Qual é a resposta? Onde o ITCD deve ser recolhido no estado do doador é onde? No estado X. Não é isso? Você só precisava saber isso, né? Resposta letra A. O doador é Otávio. Ele mora no estado X. Acabou-se. Professora, que questão é? Depois dizem que tributário é difícil. Vamos ver direito isso aqui, porque tiveram algumas mudanças com a reforma tributária, tá? Então, artigo 155, parágrafo 1º. Tirei sem querer, tá, gente? Voltei. Ele diz aí, ó. Se for relativamente a bem imóvel ou móvel. Relativamente a bens imóveis, é o estado da situação do bem, ou DF. Se for bem móvel, título ou crédito, é o estado onde era domiciliado de cujos, na transmissão de bens causa-mortes. Antes, gente, era onde era o inventário. Então, cuidado, não é mais. Mudou. Agora é onde era domiciliado o de cujos, o morto. Se for na doação, é o domicílio do doador, que foi o caso da questão, ou DF, né? Estado ou DF, do domicílio do doador. Então, você vai ver se é bem imóvel. E se é bem imóvel. Se for bem imóvel, sempre a mesma regra. Se for bem imóvel, na transmissão causa mortes, domicílio do decujus. Se for doação, domicílio do doador. Bom, não mudou o inciso 3, 4, 5 não mudaram. A competência é da instituição por lei complementar. Nos casos posterior, as alíquotas máximas são fixadas pelo Senado, até então 8%, e não incidirá sobre doações destinadas no âmbito do poder público da União a projeto socioambiental ou destinado a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Instituições federais de ensino. Quero chamar a atenção porque foram incluídos o inciso 6 e 7 nesse parágrafo. Aí você pode ver na sua prova que ele poderá ser progressivo, que ele será progressivo, em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Lembra, a alíquota progressiva é que aumenta, que 1%, 2%, ela muda a alíquota, tá? E aqui também tem um caso novo de imunidade. Não incidirá sobre transmissões, doações para instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução de seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. E isso que foi inserido agora, pode estar na minha prova, pode. Mesmo rouca, sei que tá, tô com dificuldade de falar, mas tá dando para entender. E é muito importante que eu esteja aqui com vocês agora, trazendo esse conteúdo, tá bom? Então, valorizem como? Revisando, anotando aí na sua Constituição, porque isso pode ser questão de prova e pode ser a diferença para você passar agora, né? Só abrir. Bora mudar de assunto, falar do IPVA. Trouxe uma questão aqui interessante, tá? Então ela diz assim: João, pessoa com deficiência física, com base na lei X do estado alfa, que a lei isenta as pessoas com tal deficiência do IPVA. Então ele requereu
na Secretaria do Estado a extensão da aplicação na forma isentiva da taxa anual de licenciamento veicular do seu automóvel. Ele usou como argumento o fato de que aquela isenção visa resguardar o mínimo existencial e a capacidade contributiva das pessoas com deficiência. Entretanto, o pedido foi indeferido administrativamente. Ele consultou você como advogado. Aí ele quer saber. Preste atenção. É um caso de isenção, certo? Apesar de ser IPVA, é isenção. João somente, após realizar o depósito prévio em dinheiro, terá seu recurso admitido, porque foi indeferido administrativamente. E aí ele quer entrar com recurso administrativo. Para entrar com recurso, ele tem que fazer o depósito do montante. Sim ou não? A taxa é um tributo contraprestacional. Não pode ser objeto de isenção. A legislação tributária outorga isenção. Deve ser interpretada literalmente, não sendo extensível a isenção prevista em lei para IPVA para taxa, porque a isenção previa para IPVA. Ele quer estender para taxa, pode. João pode ajuizar a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, uma vez que as isenções podem ser interpretadas extensivas. E aí? O que você acha? Primeiro, para entrar com recurso administrativo, não precisa fazer o depósito do dinheiro antes. Então, essa letra A está fora. A letra B, a taxa não pode ser objeto de isenção. Não tem nenhuma proibição disso. Fora. Agora ele quer saber. Isenção. A interpretação é literal. Ou seja, se é para IPVA, é IPVA. Não pode estender para outro tributo, a não ser que a lei diga. Ou pode estender. Ok? Pode estender para outros tributos, já que a situação é a mesma. A condição de deficiência. Deu para entender? Então, a resposta é que vamos para o artigo 111 do CTN. O que ele diz? Ele diz que interpreta-se literalmente. Se a questão falou IPVA, isenção de IPVA é para IPVA. Ah, mas eu vou estender para o tributo tal. Não pode. Outorga de isenção. Interpretação literal. Suspensão ou exclusão do crédito. Os casos do 151 do CTN. Os casos do 175 do CTN. Então, interpretação literal. Resposta. Letra C. De casa. Ou de SESI. E aí eu botei para vocês. O depósito prévio em dinheiro é exigido em ação judicial para suspender crédito tributário. Não se aplica nos processos administrativos. Não pode. A resposta seria a letra C. A isenção é a interpretação literal. Artigo 111 do CTN. Questão boa, né? Falando em IPVA, eu vou trazer o que mudou agora com a reforma. Que eu queria trazer para vocês, tá bom? Vamos lá. O parágrafo 6º do artigo 155 da Constituição. Ele já diz aí, terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado. Ok. Quem botou IPVA, entre parênteses aí, foi eu, tá bom? Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, utilização do veículo. Só que a emenda acrescentou do impacto ambiental. Essa emenda, ela trouxe muito foco no meio ambiente. Ela também traz casos de economia verde, como o imposto seletivo, que vai tributar o que faz mal para o meio ambiente. Então, também inclui aqui. E o inciso 3 é uma novidade. Ele vai incidir também sobre, além de veículos terrestres, aquáticos e aéreos. E aí traz exceções. Essas exceções que ele, que ele trouxe
ele também é que não vai incidir sobre, mesmo que seja embarcação, de pessoa jurídica como cruzeiro, navio cargueiro, que faz transporte de mercadoria, ou pescado artesanal, jangada, não incide, tá bom? E aí você pode ver aí, excetuado, parágrafo 6º, inciso 3, aeronave agrícola, operador de serviço aéreo, embarcação para serviço aquaviário, que pratique pesca industrial artesanal, científico de subsistência. Estava vendo se eu estava na frente aqui no plataforma que se locomove em água meio próprio também, tá? E a atividade finalidade principal é explorar a atividade econômica em água territorial e zona econômica exclusiva. Embarcação que tem a mesma finalidade principal, tratores e máquinas agrícolas, então nesse caso é imune ao IPVA. Por isso que trouxe essa exceção constitucional. Eu vou aproveitar e fazer um convite também a você que quer aprofundar. Tem alguns vídeos que eu botei no meu canal do YouTube, é o meu nome, Cecília Monteiro CSMXS. Eu acho que fica mais fácil quando você bota CSMXS, as minhas iniciais, que é igual ao meu Instagram. Você consegue me achar no YouTube. E tem mais vídeos que eu coloquei lá. Eu vou fazer uma live hoje um pouco mais curta, devido à minha situação, que resguardar um pouco para ver se eu melhoro dessa gripe, para estar com vocês com tudo aí ao longo desse finalzinho, dessas retas finais, para a nossa prova, o exame da ordem, tá bom? Quero agradecer a presença de todos. Vou pedir o like aí no nosso vídeo para que mais pessoas possam acessar e também para vocês conhecerem o meu canal no YouTube, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.